outros, né? Agora, o que eu acho, assim, em termos de dos mais interessantes mesmo, olhando os mais interessantes aqui para os investidores, né? Eu até divulguei esse material recentemente ali no site da Nord, né? E realmente, assim, eu vejo boas perspectivas, né? Por exemplo, para o Vigir, isso, o valor Acri CDI, de novo, né, um patrimônio líquido superior a 1 bilhão, então não é um fundo super grande, mas ele já tem um tamanho representativo. Ele é gerido pela Valora, né? Poxa, é uma gestora bastante tradicional, embora não tão conhecida, né, como a Quineia, né? Então, fundada em 2005, né? Possui, né, um grande AUM, né, em termos de gestão, também tem uma equipe bastante robusta, né? E os sócios são bastante alinhados ali, tendo, inclusive, né, capital próprio, né, investidos ali nos veículos da casa. Né, o portfólio do Vigir, né, ele está praticamente 100% alocado em CRIs. A carteira dele, né, ela tem essa configuração aqui, então, de novo, praticamente 100% em CRI e CDI+. Né, então, super interessante aí nesse contexto. Boa parte das operações, né, realmente do segmento residencial, né, um pouco do perfil dele, né, então aquele crédito para incorporadoras, né, principalmente de imóveis verticais, né, ou seja, prédios residenciais, principalmente na cidade de São Paulo, tá? Então são até imóveis mais líquidos, né, mais interessantes. Boa parte das operações aqui são tudo para investidor qualificado, então, poxa, aquele investidor que tem aquela dicotomia de investir na renda fixa ou investir em FII de papel, aqui você consegue produtos, né, com garantias muito mais robustas e taxas muito melhores, né, do que nas plataformas das corretoras, né, porque são operações mais artesanais, né, e com menos, né, intermediários, então por isso que a remuneração também acaba sendo muito maior. Né? Acho que o ponto de atenção só do Vigir é a maior concentração a Elbor, né? Isso vem reduzindo e o fundo acabou de captar recursos na sua última emissão de cotas. Minha expectativa é que ele reduza, tá, essa concentração, mas ele ainda tem uma concentração grande a Elbor, que é uma empresa listada, né, também bastante conhecida e que dá para acompanhar, monitorar o risco de perto, né, justamente por ser listada e oferecer informações, né, para os investidores. Então, não acho que inviabilize o investimento, mas é importante, né, deixar isso claro, né, para o investidor ter um conforto e também, né, no final, eu comentar ali sobre a alocação. Né? Enfim, tem garantias reais, né? E aqui o mais interessante que o spread da carteira é CDI mais 4,5% ao ano, né? E que pode até subir para 4,7% com os recursos alocados na nova emissão. Né? Então, poxa, aqui, né? Então, poxa, é um fundo de muita qualidade, né? E que vai se beneficiar, né, desse contexto. Que a NSC também, aí sim, né, da Quineia, a maior gestora de fundos imobiliários, né? Mais também diversificado. Muito mais diversificado, né? Um patrimônio muito parecido, mas ele é muito mais diversificado, né? Ele também tem uma alocação um pouco maior do que o patrimônio por conta de operações alavancadas via operações compromissadas, né? Então é uma forma de alavancagem, mas uma alavancagem bastante tranquila, né? Eu não vejo assim riscos e preocupações em função disso, né? Ele também ele tem um perfil um pouco diferente, né? Ele tem uma maior distribuição entre operações residenciais, de escritórios e logísticos. Eu cito até aqui o caso, né, da principal operação dele, que é o Infinity Tower, né? É um prédio, um dos mais emblemáticos aqui da cidade de São Paulo, né? Onde a Verde Asset, o Credit Suisse estão localizados, tá? Então, esse é o CRI Infinity, que foi uma operação baseada na aquisição, né, do Infinity por uma empresa patrimonialista. É um imóvel AAA localizado na região da Faria Lima, né, a melhor região do Brasil para esse tipo de imóvel. Né? Enfim, é uma operação estruturada, muito pautada nesse imóvel. Inclusive, né, tem uma garantia de alienação fiduciária de unidades do imóvel, um LTV de 67%, então uma razão garantia bastante elevada. No limite, se o devedor não honrar com suas obrigações, né, o KNSC, poxa, ele pode, né, executar a garantia e ser proprietário, né, de algumas unidades desse imóvel. Então, só para mostrar a qualidade, né, dessa carteira de crédito do KNSC. Aqui, né, eu comento, né, 40% aqui da exposição atualmente, né,
a CDI+, então uma exposição menor do que o Vigir, mas ainda assim bastante interessante. E um grande diferencial que eu vejo no KNSC é justamente, né, esse perfil mais híbrido que ele tem, né, em relação aos outros fundos da Quineia. A Quineia tem muito fundo ou que é só IPCA+, ou só CDI+, ou só de maior risco e menor risco. O KNSC, ele é um mix, né, entre todas essas outras estratégias, né, e ele pode adequar sempre a sua carteira de acordo com as circunstâncias, né, então acho que é um benefício interessante. E aqui o resumo da ópera, né, que, poxa, eu identifico ali um yield em torno de 12,3, 12,4 para o KNSC olhando os próximos 12 meses, considerando já uma trajetória de alta da Selic para algo próximo de 12% ao ano em meados de 2025, né? Então, um yield interessante, lembrando que é isento, né, de imposto de renda, já deduzido custos, né, e tudo mais, né, e um yield de um pouco superior a 14% no caso do Vigir, também sob essas mesmas premissas, né, nos próximos 12 meses, que é um yield maior, mas muito em função ali, né, da 100% de exposição ao CDI. Né? No caso do Vigir, realmente assim, o principal ponto de atenção é essa concentração da carteira ainda, o que, na minha opinião, não inviabiliza o investimento no Vigir, tá? Mas exige ali um monitoramento muito mais próximo, né? E também ele justifica uma menor exposição ao fundo. Né? Então, até 5% da carteira de FIIs do investidor em Vigir, não mais do que isso, né? Senão você fica muito exposto a um risco muito específico. No caso do KNSC, daria para ter, né, até um patamar superior, né, algo como até 8% da carteira, sem problemas, tá? Mas são dois fundos, né, por exemplo, que eu gosto bastante dentro desse cenário e que, enfim, são de